Presidente, podemos iniciar? Podemos, estou aguardando vocês iniciarem. Transmissão iniciada. Muito obrigado. Então, retornamos agora da nossa reunião de outubro, a última sessão dessa reunião, sessão de 6/10, às 14 horas, e daremos início. Nessa tarde nós temos os pedidos de preferência, os itens 50, 51, 52, 54, 55 e 56 da pauta. Vamos iniciar pelos itens 50 e 51, que são da mesma parte, os mesmos patronos. Então eu solicito nosso apoio que peça ao doutor Donovan Lessa para que ingresse na sala, se também estiver presente o doutor Eduardo Maneira, para que possam realizar a sustentação oral ou acompanhamento, como ficar a critério dos doutores. Por gentileza, então. Patrono convocado, presidente. Obrigado, então. Só confirmando, itens 50 e 51 da pauta, cujo interessado é Telenorte Leste Participações S.A., relatoria da Conselheira Lívia. Doutor Donovan, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, doutor Fernando, boa tarde, senhores conselheiros. Perfeito. O doutor Eduardo vai ingressar na sala? Não. Não? Perfeito, então, doutor Donovan, eu vou passar então a palavra para a conselheira Lívia, e só para confirmar com o senhor, como a gente já fez a audiência e os dois itens são iguais, acho que o julgamento pode ser conjunto, perfeito? Os itens 50 e 51? De nossa parte, certamente. Muito obrigado, vai nos facilitar bastante. Então, passo a palavra para a conselheira Lívia, por gentileza, para iniciar o relatório. Os itens 50 e 51, eles estão... O 51 está anexo apenas ao 50 lá no processo, mas eles têm peças separadas, porque o número do acordo, né? O número do acordo é sequencial, o acordo é exatamente igual deles, os embargos são exatamente a mesma matéria, então as decisões só vai mudar o número de folhas e o número do acordo, entre um e outro, mas é a mesma questão. São embargos opostos pelo jeito passivo e face do acordo da Câmara Superior de 2019. Alega que o acordo embargado não tratou de fundamentos para o não conhecimento do recurso especial da Fazenda que ele trouxe em contra-razões. O jeito passivo parte da premissa de que o conhecimento do recurso da Fazenda estaria tratado no voto vencido do acordo embargado. O despacho de admissibilidade de embargos aponta que não, que está no voto vencedor, mas dá seguimento aos embargos de declaração, observando que as razões do voto vencedor não rebatem todos os argumentos trazidos nas contra-razões para o não conhecimento do recurso da Fazenda. Então, é basicamente o relatório, presidente. Muito obrigado, conselheira Lívia, conselheiro doutor Donovan, por gentileza, você tem os 15 minutos para a sustentação oral. Obrigado, doutor Fernando. Cumprimentando novamente os senhores conselheiros, senhora relatora. Nós estamos aqui diante de um caso de embargo de declaração, cujo pedido se volta estritamente à questão do conhecimento do recurso especial que foi conhecido e provido em favor da Fazenda, que anulou um acórdão que nos foi favorável na Câmara Baixa. Só para podermos situar a discussão, o nosso processo, ele discute saldo negativo, compensação de saldo negativo do exercício de 2002, então Telenorte Leste Participações, hoje o ESA. E depois de muitas indas e vindas, esse saldo negativo foi inicialmente rejeitado pela autoridade fiscal em razão de um auto de infração que a companhia teria sofrido no passado, auto de infração esse que caiu posteriormente. O CARF, nas suas
câmaras baixas entendeu que aquele fundamento não servia e passou a haver uma diligência para saber se existia ou não um crédito. No final das contas, em 2017, a autoridade fiscal entendeu que o crédito do contribuinte não existia, de 2002, sob a alegação de irregularidades na dedução de despesas de variação cambial. Ou seja, em 2017, ele refez a apuração de 2002 para concluir pela inexistência do crédito. A Câmara Baixa, então, dá provimento ao nosso recurso sob a alegação de que isso não poderia acontecer. Ou seja, a famosa tese da homologação das bases que os senhores estão cansados de saber. Não é contra a homologação das bases, nem contra a decisão da Câmara Superior neste ponto que nós estamos nos insurgindo. Nossa insurgência é muito específica, é quanto ao conhecimento. Por quê? Quando a Fazenda entra com RESC contra o nosso acordo, ela o faz apontando dois paradigmas. O primeiro paradigma foi imediatamente rechaçado pela decisão da presidência quanto ao conhecimento do recurso lá atrás. A então presidente, conselheira Adriana, entendeu que o primeiro paradigma que a Fazenda apontava não servia como fundamento para a divergência. Mas a Fazenda apontava dois paradigmas. E quanto ao segundo paradigma, o recurso foi admitido e levado a julgamento por essa Câmara Superior. E foi, então, admitido também nesse julgamento e provido. O problema é que o segundo acórdão paradigma, que serviu como base para a divergência, não trata do mesmo assunto que trata o nosso recurso. O nosso recurso trata de homologação das bases, saber se a autoridade fiscal pode, depois de passado o período decadencial, revisar a apuração do contribuinte para fins de verificação de liquidez e certeza do crédito compensado. Esse é o objeto do nosso recurso. O objeto do recurso que foi utilizado, do acordo que foi utilizado como paradigma, tratava da aplicação da súmula 80 do CARF. Se vocês puderem olhar este recurso e os fundamentos do despacho decisório que levaram ao julgamento do acordo em paradigma, lá será visto que o saldo negativo daquela empresa, Volkswagen, havia sido indeferido porque ela não teria demonstrado a comprovação de que o IR-fonte que ela utilizou para compor o saldo negativo havia sido oferecido, a receita que gerou aquele IR-fonte havia sido oferecida à tributação. Então, este é o objeto do recurso do paradigma. É só isso. Tanto que a decisão lá foi, no paradigma, negar provimento ao recurso do contribuinte para aplicar a súmula 80 do CARF. Lá não julgou se poderia ou não haver recomposição de bases para fins de aferição do crédito do contribuinte. Bom, mas tem, como tudo na vida, o seu particular. Naquele recurso, o então relator, o relator do caso do paradigma originário, ele, além de falar sobre a súmula 80, que era o que interessava, ele introduz o seu voto defendendo que, olha só, questão de saldo negativo tem que ser analisada sob dois aspectos. Primeiro, saber se a base estava correta do contribuinte. E segundo, saber se houve os pagamentos que levam, então, à aferição da existência do saldo negativo a serem confrontados com a base declarada. E ele diz ali que, no entendimento dele, a recomposição de base de períodos decaídos não poderia acontecer. Mas depois ele mesmo ressalva. No entanto, no caso concreto, o que interessa é saber se a receita que gerou o IR-fonte foi ou não oferecida à tributação. Foi um obter dictum dele tratar da homologação ou não das bases. Quando foi-se tomar os votos naquele julgamento, a turma, na sua maioria, discordou do obter dictum. Isso está expresso num voto vencedor que constou daquele acordo, que diz o seguinte: quanto a este ponto, que é onde aquele conselheiro, em obter dictum, fala de homologação das bases, a turma discorda. Não fala por que discorda, quais são os fundamentos da discordância, apenas diz que discorda.
Os senhores podem ler o acordo. Não tem nem uma única linha para dizer por que a homologação das bases seria ou não aceita pela Câmara Superior. E depois conclui que, no final das contas, feita essa ressalva quanto a este ponto, a Câmara concorda com o voto do relator pela aplicação da súmula 80 e por negar o recurso do contribuinte. Contei essa história para demonstrar que havia sérios pontos para impedir o conhecimento do recurso especial. A bem da verdade, quando a Fazenda interpôs o seu recurso especial, ela poderia ter escolhido diversos acórdãos paradigmas que suportariam uma divergência sobre esse tema. Mas ela escolheu o paradigma errado. E se ela escolheu o paradigma errado, o recurso dela não poderia ter sido conhecido. Nós colocamos isso em contra-razões de recurso especial. Não tem jeito. As contra-razões são apresentadas depois da admissibilidade. Quando foi julgado o recurso especial, no nosso caso, quanto à admissibilidade, nada se falou. Nem uma única palavra. A única coisa que consta no acórdão é: conheço do recurso especial pelas razões postas na decisão de admissão. Então, 10 páginas que nós procuramos mostrar a falta de identidade do paradigma, no nosso caso, nas nossas contra-razões, foram solenemente ignoradas. Elas não foram lidas. Não tem nenhum ponto em que se diga: olha, o contribuinte alegou isso, mas acho que o paradigma serve por isso, por isso, por isso. Então, este é o motivo que nos trouxe aos embargos de declaração, que foram admitidos nesse primeiro momento para verificar se há ou não a solução. A nosso ver, a solução é concreta e absoluta, para que seja, então, agora analisado se caberia ou não o recurso especial da Fazenda. E para concluir, então, eu vou repetir aqui os 2 motivos pelos quais o recurso da Fazenda não poderia ter sido admitido, tema que não foi apreciado pela Câmara Superior naquele momento do julgamento em 2019. Primeiro, opter dictum serve para formular base de divergência para recurso especial? É a primeira pergunta, porque a questão da homologação das bases não passou de opter dictum. Segundo, mesmo que servisse um acordo que, no final das contas, que é o voto vencedor, que diz apenas o seguinte: nesta parte da homologação das bases, que o relator original entendia como impossível, a turma discorda. Ponto. Discorda por quê? Quais são os fundamentos? Então, como se pode fazer um cotejo analítico que o artigo 67, parágrafo 1º do Regimento Interno do CAF exige para suportar uma divergência? São essas as razões, senhores. Nós esperamos que esse tema seja debatido, seja enfrentado, porque a omissão está devidamente caracterizada em todas as venas, e que se leve em consideração isso. Opter dictum serve? E opter dictum que não diz nada, porque o voto vencedor não diz nada, só diz que discorda. Serve? São essas as ponderações que nós gostaríamos de colocar para os senhores. Fico à disposição para tirar qualquer dúvida que seja necessária. E agradeço a atenção. Muito obrigado, doutor Novan. Passo então a palavra para a conselheira Lívia. Bom, quanto à questão de que existe uma omissão que precisa ser sanada, eu entendo que existe. Então, os embargos devem ser acolhidos. A questão é, esse paradigma, ele tem o chamado voto das conclusões, que não tem nem previsão regimental. Então, assim, é um voto que, na verdade, devia ser uma declaração de voto, porque tem uma fundamentação ali que discorda do voto, mas que trata de uma matéria que não estava exatamente em litígio. Então, é só uma discordância quanto à fundamentação teórica do assunto, e não quanto ao caso, o que é chamado de voto das conclusões, que é o voto vencedor. Quem olha o paradigma e olha o voto vencedor desse, acha que a matéria que foi tratada é a matéria que está no voto vencedor. Né? Então, assim, né, algum leigo aqui, ou uma pessoa minimamente, olha, vou olhar o voto vencedor, e isso foi o que a Fazenda fez. Pegou o voto vencedor e considerou isso como paradigma. Só que se você olhar esse precedente mais a fundo, você vai entender que o que está no voto vencedor não está, na verdade aquilo é uma declaração de voto, não estava em discussão, que ali você estava discutindo só o crédito, se tem ou não que oferecer a receita da tributação, conferir isso, e não a revisão de base de cálculo, que é o que está. Então, assim, fato é, existe uma dúvida quanto ao conteúdo da decisão do paradigma.
tipo de... E eu explico aqui a dúvida do meu voto, enfim. Posso até, se for o caso, alguém precisar de mais tempo para pensar. Mas eu tenho acatado, assim, nesses casos, que o paradigma tem uma interpretação, né, que pode comportar duas interpretações, ambas legítimas, do conteúdo dele, e não uma interpretação da matéria, mas sim do que ele está dizendo. Assim, ele está dizendo, duas pessoas podem entender legitimamente que o conteúdo dele é A ou B, e os dois estão certos. Então, acho que a Fazenda não errou colocar esse paradigma ali. Por isso, mas fato é que o acórdão recorrido não disse as razões para aceitar esse paradigma. Então, eu estou dizendo que eu estou aceitando esse paradigma porque ele tem esse conteúdo estranho e eu acho que as duas interpretações quanto a ele são corretas. Então, a Fazenda não está errada em achar que esse paradigma, para ela, serviria como precedente para a tese que ela quer. Apesar de eu, com experiência no CARF, de anos aqui, olhando esse paradigma e vendo que esse voto das conclusões não existe no elemento que interpreta esse paradigma de outra maneira. Mas fato é que está no voto vencido, ela pegou o que está no voto vencido e usou como precedente para ela. Assim, não é uma conduta completamente leviana também. Então, por isso, eu acolho os embargos para sanar a omissão apontada sem efeitos infringentes, mantendo a decisão da forma ocorrida quanto ao conhecimento do recurso da Fazenda em face desse paradigma. Posso ler, se alguém precisar de mais tempo, mas a questão de fundo reconhecimento de direito creditório, o patrono sustentou bem aqui, né? Rodrigo, mas só para confirmar, então, no paradigma, eles não tratavam de mudança de base de cálculo. Se você olhar o relatório, ele está tratando só do direito. Se você pode não olhar se as receitas foram oferecidas à tributação para devolver o IR-fonte. Não tratava de revisão de base de cálculo. Revisão de base de cálculo é uma coisa que foi trazida só no voto vencedor. Voto das conclusões, que não é voto do relator. Teve embargo de declaração contra esse paradigma, que ele realmente está estranho, mas ele até agora não foi julgado. Ele, assim, na verdade, foram após embargo de declaração, não há informação que foi admitido e não tem andamento desde 2015, então não sei o que aconteceu. Eu não consigo ver mais do que o site do CARF. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Bom, queria dar uma passada pelo voto da Lívia, para ver se eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu tenho uma objeção inicial à sua fala, Lívia, que esse acórdão paradigma é de 2014, né, antes do regimento atual, e havia realmente essa confusão no caso de prevalecer votos pelas conclusões, a quem caberia fazer essa exposição. O regimento de 2015 que vem dizer expressamente que quem consigna isso é o próprio relator, mas antes disso era usual fazer voto vencedor para consignar os fundamentos prevalentes no acordo. Tá? Então, tenho essa objeção à sua fala. Não sei se... Oi? Posso alterar? Eu falo que tem um lugar aqui que eu falo que ele deveria ser declarado. Voto às conclusões não tem previsão regimental, na verdade deveria ser tratado como declaração de voto, mas posso alterar isso, que realmente eu... Isso é uma realidade de 2015, antes disso havia essa dificuldade realmente. E o que acontece? Aí eu acho que, como você bem colocou, há uma omissão, ela precisa ser sanada. E qual que é o problema desse paradigma? Para mim, a maior dificuldade que me conduz a concluir na mesma linha que você, que na dúvida eu admito como paradigma, porque ele tem essa circunstância fática de ser fonte de aplicação financeira, mas ele é um acórdão de Câmara Superior onde a divergência sobe e é admitida
para ser solucionada quanto à possibilidade de alteração da base de cálculo depois do prazo decadencial. Então, embora tratando dessa circunstância específica, ela não subiu, e fica bem claro para mim, a partir dos 2 votos, que ela subiu para a turma e foi compreendida como questão de decadência de revisar a base de cálculo genericamente, né? E aí o voto vencido, ele vai reconhecer que nessa primeira parte, né, que estaria sujeito a prazo decadencial, sim, a revisão da base de cálculo. E nessa parte, a maioria do colegiado não concorda. Né, não concorda, e o voto vencedor vem dizer, olha, não concordamos com isso, que há prazo decadencial para verificação da base de cálculo. Então, nesse conjunto, embora a situação fática seja dessemelhante, seja outra, para nós isso faça diferença, para quem editou o paradigma, isso não fez diferença, e a questão foi analisada com a possibilidade de revisão da base de cálculo depois de ultrapassar o prazo decadencial. Então, como essa dúvida fica no paradigma, né, a tendência, a minha diretriz nesse caso, alinhada à da Lívia, é de admitir é de entender que o paradigma deve ser admitido para caracterizar a divergência nesse ponto. Ainda que, se fôssemos nós editando o paradigma, talvez tivéssemos uma outra condução. Sabemos da relevância dessa dessemelhança fática, mas a forma como foi construído o paradigma, eu acho que permite a recorrente trazê-lo como caracterizador da divergência. Né? Então, é nessa ótica, né, que a gente tem sempre adotado. Eu tenho dúvida no paradigma? Tenho. Mas o recorrente podia extrair essa interpretação dele? Podia. Então, nesse sentido, a gente tem admitido eles para caracterizar, tem admitido a divergência caracterizada mesmo com essa dessemelhança fática. Então, eu acho que só vou terminar de ler, mas eu acredito que eu acompanho a Lívia na íntegra. Para falar que o voto das conclusões não tinha previsão regimental expressa. O regimento atual seria uma declaração de voto, mas o regimento anterior não era claro sobre se os fundamentos vencedores deveriam estar em voto vencedor ou declaração de voto. Mas se tiver outros fundamentos, ele pode continuar pelas conclusões, não tem? Eu só vou continuar lendo aqui enquanto vocês terminam os debates e votações, mas em princípio eu acompanho. Bom, já era considerado um autorzinho que iria votar. Quer tirar dúvida antes, autorzinho, hoje? Dúvida. No caso dos autos, a divergência, no caso do recorrido, a divergência é estritamente de possibilidade de revisão da base de cálculo, não envolve a questão de comprovação de fonte e revisão como é que eu posso dizer, ou de comprovação do oferecimento da tributação. Essa parte não tem essa discussão no nosso caso, no caso do recorrido. No recorrido desse acordo de embargado, né, no caso. Ela é distinta nesse sentido. O que a parte alega é que lá se discute uma situação em que, ao fim e ao cabo, está se tratando de revisão de base de cálculo, mas na prática o que se discutiu foi a possibilidade de revisão, exigir a comprovação de oferecimento da tributação. É isso. O fato lá era só comprovação de oferecimento da tributação, mas se discutiu e colocou no voto vencido a questão da revisão de base de cálculo. Sim, ficou ali meio implícita. Mas o caso do recorrido em relação ao acordo embargado era pura e simplesmente de revisão de bases extemporâneas.
E esse é Deixa eu um... ver o que é o caso dos autos, tá? Vou pra te não te falar errado. O caso dos autos é revisão de base de cálculo. Revisão pura e simples. Verdade, revisão de base de cálculo. Se os senhores me permitem, é só questão de dedutibilidade ou não, da correção da dedutibilidade de despesas com variação cambial. É só isso. Não se fala sobre comprovação ou não de IR-fonte e oferecimento à tributação das receitas que geraram IR-fonte. Altera efetivamente a base. Exatamente. Bem, eu já tenho uma posição, mas posso aguardar os debates aí, presidente. Aqui, só para... Eu preciso esclarecer, tá? Em caso bem complexo. Eu estou vendo pela primeira vez aqui, então às vezes é até bom. O que eu vejo do paradigma, já no relatório, a ementa do recorrido fala em modificação de base de cálculo. Todo voto vencido do Luiz Fabiano é de revisão de base de cálculo. O voto vencedor, o primeiro parágrafo é terrível, porque ele fala, não é esse o cerne da discussão. Mas depois ele vai, e para mim é determinante a página 20 e 22, que ele refuta justamente falando que pode sim revisar a base de cálculo para aferir certeza e liquidez. Então, eu olhando aqui pela primeira vez, para mim eu estou totalmente convencido de que o paradigma analisou sim revisão de base de cálculo e prevaleceu o entendimento de que é possível. E aqui agora, eu fui direto no paradigma e não vi o recorrido. E agora, diante do pedido de esclarecimento, como o saldo vem de uma indedutibilidade, ainda que posterior a 5 anos, é revisão de base de cálculo. Será que eu perdi alguma coisa? Para mim não tem tanta complexidade aqui. É que no paradigma isso não estava em discussão. Se você olhar o relatório do paradigma, a discussão ali era só se poderia ou não revisar se o IR-fonte foi as receitas foram oferecidas ou não à tributação. Eles entraram, a turma entrou nessa história de base de cálculo, sei lá por quê, nem estava em discussão. Peraí, o paradigma é o 004072. Paradigma 001959. Ah, então é isso, desculpa. Então eu tô vendo... Por que eu vi esse? Esse é o... Se me permite, só mais um esclarecimento fácil. É porque o recurso especial da Fazenda, inicialmente, ele apontava dois paradigmas. Doutor, vou pedir a gentileza para o senhor. A primeira vez eu não falei nada, mas se o senhor quiser se pronunciar, o senhor pede, só para a gente... Por favor. Então. Por favor, o senhor está com a palavra, pode esclarecer. Me desculpe, é porque eu não tenho muita familiaridade com essa noção do... Não se preocupe. Só esclarecendo objetivamente, conselheiro Tozelli, o recurso especial é fundamentado em dois paradigmas. O primeiro é esse que o senhor examinou e que foi imediatamente negado pela própria presidência. Então, só seguiu em relação ao segundo paradigma. E você tem fácil aí o segundo paradigma? Qual que é o número dele? Tozelli, o 473 é o acordo embargado, tá? O 9101004 é o acordo embargado, é o voto do Luiz Fabiano. Tá, e qual que é o paradigma? 9101001-959. 959. Ah, então é isso. Desculpa, gente, o transtorno aqui. Pelo que eu vejo aqui, né, eu estava até fazendo um raciocínio contrário, no paradigma ficou claro, né, assim, a gente sabe que o que estava discutido no processo é a questão da súmula 80. Mas o relator vai lá e coloca um parágrafo dizendo assim, ó, são duas partes, primeiro do débito, né, das bases de cálculo, em relação a isso aqui, para mexer na base de cálculo, no lucro líquido e tal, tem decadência. Depois ele veio no segundo ponto, falou da súmula caixa 80, e aí falou, bom, aqui não comprovou, ó, acabou o fonte. Aí veio o voto vencedor, né, que é o que a gente fala hoje pelas conclusões, que teria que colocar e disseram, olha, a turma acompanhou menos essa parte.
que é justamente a da decadência. Né? Que aí é o que o doutor disse. Né? Aquilo que eles decidiram não estava em discussão no processo. E a dúvida é, tudo bem, mas a gente não tem dúvida que a turma decidiu isso. Embora, se a gente for olhar, é um obter dictum para o caso concreto. Né? O caso concreto é um obter dictum. Porque se não tivesse aquele ponto no acordo, ninguém teria nem a discussão. O fato é, mas fica claro que a turma decidiu, mas decidiu sobre algo que não era discussão dos autos. Presidente, a mãozinha está em pé aqui, já tem um tempinho. Por favor, Gustavo, perdoa. Não, eu só coloco para a turma pensar o seguinte: se o acordo tivesse trazido assim, se o relator tivesse a seguinte posição, quanto à revisão de pagamentos e antecipações, não tem que se falar de decadência. Quanto à revisão da base de cálculo, também não. Prevalece. E não houvesse votos pelas conclusões. E nós estamos discutindo exclusivamente fontes súmula 80. E aí, ele valeria com paradigma ou não? Ou isso seria o que, por vezes, sem fim, nós já decidimos aqui se tratar de objetivo. Conselheiro Edeli, quer se manifestar? Conselheiro Toselli? Sim, eu acho que é muito importante a gente ter em conta, além da questão que a Lívia já colocou, a dúvida quanto ao conteúdo do paradigma, se a dúvida está no paradigma, isso afeta a minha percepção e a dela, e esse paradigma é de Câmara Superior. Então, essa visão de obter dictum é, para mim, significativamente alterada, porque o recurso sobe e é admitido para que a Câmara Superior diga se pode mexer na base de cálculo do saldo negativo depois de ultrapassado o ano calendário, depois de ultrapassado o prazo decadencial. Ele sobe com essa divergência. E é interessante até, né, o paradigma é Volkswagen, e o paradigma desse paradigma é um outro caso da Volkswagen, em que se decidiu pela possibilidade de se alterar a base de cálculo, e é interessante, esse outro precedente da base de cálculo da Volkswagen tinha realmente alterações de base de cálculo por conta das exclusões indevidas. Então, ele sobe com essa discussão específica da discussão da base de cálculo, e a Câmara Superior decide isso. E aí é que o obter dictum passa a ser, como estamos na decisão, um paradigma da Câmara Superior decidindo a divergência do risco inicial, o obter dictum passa a ser a consideração final de que, olha, isso aqui é súmula 80. A referência à súmula 80 é o obter dictum aqui, porque o paradigma é de Câmara Superior. Subiu para verificar se pode mexer na base de cálculo depois de ultrapassado o prazo decadencial, quando você está analisando o saldo negativo, foi esse que subiu. E a Câmara, pela maioria dos seus membros, entendeu que era possível mexer sim quando fez o voto vencido ali, exteriorizando a divergência quanto aos fundamentos do voto condutor, do voto do relator. Conselheiro Edeli, conselheira Lívia, para poder esclarecer, talvez o Gustavo esteja com a mesma dúvida que eu com a mesma dúvida do Gustavo. Eu estou olhando aqui o paradigma, eu só abri no recorrido, no acordo paradigma, tá? Lá ele diz assim, foi trazido como paradigma, porque a gente estava lá na Câmara Superior, o acórdão 108.09.643. Pela ementa, eu não tenho essa convicção de que era base de cálculo. Pela ementa do paradigma lá analisado, porque diz assim, entretanto, nesta análise, lhe é defeso alterar a própria DIPJ do contribuinte respectivas informações, salvo-se dentro do prazo decadencial e por meio do lançamento de ofício quando necessário. Eu não sei o que foi mexido. Olhando
esse paradigma. Eu não sei, porque o que ele pode ter dito ali é a fonte que está informado na DIPJ, a estimativa que está, entendeu? Eu não, pode ser que compulsando lá o paradigma do paradigma, a gente possa chegar a essa conclusão, mas eu olhando só aquilo ali, eu não consigo ter a certeza, olha, eu tenho certeza que a divergência que subiu era de base de cálculo. Pela ementa, porque é só isso que está dito, entendeu? Né? No nosso paradigma ele só cita isso, depois ele vem e fala que é de fonte, mas eu não consigo ler lá o paradigma da divergência do nosso paradigma que eu possa ter a certeza absoluta que é. Agora, o que eu tenho certeza absoluta é que o colegiado do paradigma decidiu que não tinha prazo para mexer na base de cálculo. E eles podem ter dito fora do processo, não discutisse nada daquilo, a divergência pode ter sido até outra, que eu também continua a dúvida que a Edeli falou. A gente continua ficando com dúvida do paradigma. A minha única convicção é que tem uma afirmação, né, ficou claro ali com o voto vencedor, que eles concordariam com a alteração de base de cálculo. Talvez, né, equivocadamente, pelo que estava sendo tratado no processo, e aí o que o patrão diz, é o ter dito, porque aquilo ali para esse processo, que daquele processo não serviria para nada. Bem confuso. Deixa eu ver só quem que levantou no primeiro. Que está aqui, a primeira mão levantada é a minha, que eu vou apagar, vou baixar depois. É a Lívia, o Gustavo e o Tosé. Só no meu, a Edeli foi os olhos de lince dela, olhar a divergência que tinha subido. Eu não fui tão longe não no meu voto. Eu não fui pelo foco da divergência que subiu para a Câmara Superior analisar, e para mim não foi relevante ter sido paradigma de Câmara Superior. No meu voto está só que é um voto vencedor que contém está chamado de voto vencedor, leva quem lê esse acórdão a achar que isso é o que a turma prevaleceu e não por interpretação errada. Então, é só por isso que eu tô, né, para mim não foi, eu concordo com a fundamentação da Edeli, mas eu não coloquei isso no voto, não. Perfeito. Vamos lá? Não fui tão olhos de lince. José e Gustavo. José? Eu vou me manifestar no voto, presidente. Já estou convencido aqui. Gustavo? Presidente, eu não vou falar mais não, porque até para atender aquilo que você tem pedido. A última coisa. As circunstâncias de fato são distintas. Um caso é glosa de R, o outro é glosa de base de cálculo. Eu até concordo que o obterdicto na Câmara Superior poderia ser objeto de divergência. Mas se esse obterdicto, essa parte do acordo que é considerado obterdicto, tivesse referência com o caso concreto, ela não tem. Então eu não tenho como falar que houve, e aí é a importância da minha premissa. Nós não estamos analisando, não é só a interpretação da legislação federal, é a construção da norma jurídica individual, que pressupõe a adequação da norma ao fato. Como é que eu vou comparar para dizer que há aqui sim uma decisão divergente, o obterdicto que se repousa apenas na leitura abstrata das disposições legais, porque não se está aplicando aquilo ao fato. Porque lá era fonte. E a minha posição, isso vai afetar, óbvio, o meu julgamento, é de que no caso de antecipações e, enfim, das parcelas componentes do pagamento do tributo, realmente não tem que se falar em decadência. Então, o problema todo é esse. Chega, fala mais não. Agora eu só falo no meu voto. Perfeito. Então vamos lá, né? A conselheira Lívia mantém o voto, né? Ela admite os embargos para sanar aí essa omissão, mas sem efeitos infringentes, confirma o não conhecimento do recurso. O conselheiro deveria acompanhar. O conhecimento. Desculpa. O não conhecimento, o conhecimento. Né? Confirma o conhecimento do recurso da Fazenda Nacional lá no acordo embargado. A conselheira deveria acompanhar, né, conselheira? Sim, só ia dizer que não são horas de lince, não, Lívia. Volkswagen é onde começamos na DRJ,
a enfrentar esses questionamentos. Eu acredito que o Guilherme até atuou aqui, quando ainda nos conselhos, quando confirmou a decisão da Lúcia, no caso da Volkswagen, quanto à possibilidade de revisão de base de cálculo, mesmo se ultrapassado o prazo decadencial. Então, esse é um marco para nós. Muito obrigado, conselheiro Deli. Conselheiro Matosinho. Difícil falar que eu estava pronto, mas eu fui ler o voto. Que acordo ruim esse paradigma. É horroroso. Estou tentando compreender o conteúdo do chamado voto pelas conclusões aqui, mas o que aparenta é que ele refuta a primeira parte do voto do relator, mas não enfirma a segunda. E para mim o que eles decidiram aqui é que é possível exigir, sim, a comprovação do oferecimento de tributação, que isso não é revisão da base de cálculo, que é o que existia em discussão no processo recorrido naquele caso, né, no acordo recorrido. O paradigma, de fato, trata de revisão de base de cálculo, aparentemente. E eu acho que é uma diferença, ainda que possa haver confusão, mas a essência do acordo para mim é essa, é afirmar a possibilidade de exigência da comprovação do oferecimento de tributação da base de cálculo. Ponto. Que é o que estava em discussão no recorrido daquele caso. Então, para mim, ele não se prestaria a divergência. Então, eu reformaria acolheria o embargo para dar efeito infringente e não conheceria desse recurso. Certo, conselheiro Matosinho, então abre divergência. Perfeito. Conselheiro Tozé. Quando a gente acha que já viu de tudo, aparece esse treco aqui. Bom, eu vou ser também assim. Primeiro, os fatos, acho que ninguém discorda que são totalmente diferentes. E aí eu fico também, assim, a ementa também é contraditório. Realmente, eu estou na linha do Matosinho, e eu acho que o voto vencedor é aquela coisa, ei, conselheiro, você tinha que tirar esse treco aqui que não precisa. Ah, não vou tirar. Eu sei que não é isso, mas eu estou imaginando um exemplo hipotético. Ah, você não vai tirar, então eu vou rebater aqui, para deixar consignado. Mas isso é um elemento estranho daquela lide. Eu acho que não dá para desvincular disso. E ainda que assim não fosse, o voto vencedor, ele não fala todo o fundamento, né? Ele começa, né, que ele me parece restringir a esse entendimento que acabou ficando lá por ficar. Porque ele fala, eu não concordo desse entendimento. Aí ele fala qual? Revisão da base. Esta apenas foi a discordância, concordando todos com as suas demais observações. E nas demais observações eu poderia incluir a súmula 80 aí, que é a razão determinante, né? Então, nesses termos, é difícil, mas me parece que pela dessemelhança fática, e tal como colocado e até construído o paradigma, que é difícil mesmo, eu tenho essa impressão do Matosinho, que é como se fosse um incômodo dos demais em validar uma tese que não era aplicável ao caso concreto. E fizeram questão de deixar isso consignado. Mas isso não faz coisa julgada para fins de paradigma, porque analisou um caso que não tem semelhança. Difícil, mas eu, na verdade, até falo que na dúvida eu não conheço, sempre fui claro nisso. E aí, nesses termos, eu acompanho a divergência. Presidente, é como voto. Do conselheiro Matosinho, depois conselheira Lívia. Só para ressaltar, presidente, não quero alongar o debate mais do que devido, que a transcrição, o voto pelas conclusões, ele segue em itálico, e aquilo ali, ele está equivocadamente itálico, fala
do redator, né, das conclusões. Ele diz que, com a devida vênia, os demais conselheiros entenderam que o prazo decadencial contido no 150 se refere apenas ao direito de lançar, prerrogativa da Fazenda, mas não se aplica às verificações e recomposições escriturais que sejam necessárias para a apuração do montante devido, e nos casos que houver apuração do indébito tributário. Então, assim, é só para... Porque, para mim, primeiro eu falei, isso aí era a citação para mim, aqui ele acaba reforçando o que o próprio relator disse, só que de outra maneira. Ele acaba apontando para a súmula também. Então, só para afirmar isso. Obrigado. Conselheira Lívia. É que eu concordaria com todo mundo se não estivesse chamando o voto como voto vencedor. Assim, imagina, se coloca na posição de alguém que vai recorrer, que pega um voto vencedor, que está falando o que você quer, e pega e usa como paradigma. Foi isso que a Fazenda fez. Então, assim, é exigir demais, eu acho, você pegar e dizer, não, mas veja se o voto vencedor só está tratando de argumento obter dictum da decisão. Caramba, assim, eu acho que é exigir demais do recorrente, mas a respeito das opiniões. Porque só porque é um voto chamado de voto vencedor, se tivesse no voto do conselheiro e tivesse uma declaração de voto confirmando isso, talvez eu fosse diferente, mas é porque o que a Fazenda quer colocar como paradigma está no chamado voto vencedor. Então... Obrigado, conselheira Lívia. Agora, conselheiro Guilherme. Ô, relatora, presidente. Perfeito. Conselheiro Alexandre. Uma divergência, presidente. Perfeito. Conselheiro Gustavo. Eu já até votei, vou insistir nessa tecla. A segunda parte do voto vencedor trata de questão não analisada nos autos. Se a divergência se estabelece sobre matéria de fato, inclusive não sendo admitida o paradigma que mantém matérias de fatos distintas, porque a construção da norma jurídica individual concreta se dá sobre os fatos, o que ele disse aí para baixo é em abstrato e não sobre os fatos. Se é em abstrato, é uma leitura que ele faz da lei. Acabou. Ele não está construindo a norma jurídica individual. Então não há divergência interpretativa hábil a trazer a discussão para a gente. Ele divergiu da interpretação legal, mas não sobre os fatos do processo. Então, presidente, sem mais delongas, eu acompanho a divergência. Perfeito. Isso aqui realmente é um caso fora dos padrões mesmo, né? Eu entendo as duas correntes, né? Porque acabou ficando, tá 4-3, aparentemente, né? Meu voto é que vai definir isso. Eu realmente fiquei sensibilizado pelo argumento do patrono, fiquei sensibilizado pelo argumento da conselheira Lívia e pelas considerações da conselheira Edeli, né? E eu voltei aqui para esse nosso paradigma, que é extremamente confuso, né? Continuo afirmando, né? Eu tenho certeza, né, que os fatos tratados eram outros. O que a gente estava discutindo aqui naquele processo era aquele batido o caso de súmula 80. Ninguém discute. O relator afirmou ali da questão da base de cálculo, que teria prazo decadencial. O voto vencedor vem, né, e falou, olha, a gente concordou com tudo do voto do relator, menos esse pedaço, que é o pedaço da base de cálculo, que não se aplicaria ao caso concreto, mas que fica ali, né? Aí eu voltei para a questão lá, qual era a divergência que subiu? Não... Olhando só para aquele paradigma que está ali, o jeito que está escrito alimenta. Entretanto, nessa análise, a defesa terá a própria DNPJ do contribuinte e respectivas informações, salvos dentro do prazo decadencial e por meio de lançamento de ofício. Podia ser qualquer coisa, porque todas as informações que nós estamos tratando aqui, elas estão na DNPJ, tanto fonte quanto lucro líquido, enfim, qualquer valor nesse sentido. Eu costumo ser, também assim, eu acho que, né, e aí já vou encaminhar para o meu voto, eu acho que incumbe ao recorrente escolher um paradigma que não deixe esse tipo de dúvida.
né? Assim, é sempre a obrigação do recorrente, a gente sabe, né? E nosso colegiado tem sido, inclusive, por exemplo, ninguém pode cobrar falta de coerência, né? Aí ele sempre diz, olha, se eu tenho dúvida no paradigma, eu aceito o paradigma. Eu não tenho, depende muito do caso, depende da situação, né? Esse caso, ainda para completar, é de Câmara Superior, que se fosse de turma ordinária, ainda era muito mais fácil para a gente ir por um outro caminho. Mas mesmo assim, eu não me convenço, né? Vou pensar diferente. Se eu pegasse esse caso hoje para fazer conhecimento, eu não conheceria. Podia dizer, olha, os fatos são diferentes. Um trata de súmula 80 e o outro não. Então eu vou agir como eu agiria, né? Eu, Fernando, obviamente, se chegasse aqui, eu não conheceria do recurso e por isso eu vou acompanhar a divergência para admitir os embargos, mas com efeitos infringentes para não conhecer o recurso da Fazenda Nacional. Quem poderia fazer esse voto? Não sei se é o Matosinho ou Gustavo, o Zélio, alguém se habilita. Presidente, Zélio, Matosinho e você concordam com o que eu coloquei? Sim. Tá bom, pode deixar comigo. Então, senhores, o julgamento dos itens 50 e 51 da pauta por voto de qualidade, certo? Na verdade, sim, unanimidade de votos, admitir os embargos para sanar a omissão e por voto de qualidade, né, provê-los, né, com efeitos infringentes para... maioria, Fernando, você não votou... Você não deu efeito infringente para não conhecer? Não, foi 5. Maioria, maioria. Foi 5. Gustavo, Alexandre, você e Matosinho, 5-3. Tá certo, ia ser voto de qualidade se eu aderisse ao voto da relatora, né? Então é por maioria de votos. Então, vencidas a conselheira relatora Lívia, a conselheira Edeli e o conselheiro Guilherme. O Alexandre. Não, o Alexandre foi com a divergência. Não, o Alexandre votou comigo. Não, Lívia, eu votei com a divergência nesse caso. Foi? Não. Eu tinha votado errado. Então, vencidos conselheira Lívia, conselheiro Edeli e conselheiro Guilherme, que sem efeitos infringentes confirmavam o teor da decisão recorrida. Então, doutor Dionovó, julgamento dos 2 itens encerrados, agradeço a atenção do senhor. Obrigado, conselheiros. Boa tarde, bom trabalho. Vamos lá, 50 e 51. Senhores, querem fazer uma parada estratégica ou vai mais um processo? Mais um? Ó. Não, digo 4-20. Um minutinho. Tá, então vamos fazer uma paradinha rápida, pessoal. Eu peço para o Marco Antônio Paquete suspender a transmissão, antes da gente voltar, tá, pessoal, para a gente encerrar logo as sustentações, pelo menos.